Olá, então hoje vamos falar sobre 3 alongamentos fáceis para uma coluna sem dor. Olá, o meu nome é Bruno Moura e muito bem-vindo ou muito bem-vindo a mais um conteúdo onde eu vou apresentar 3 movimentos fáceis para uma coluna sem dor. É muito simples, fica até ao fim porque eu vou-te explicar a razão destes alongamentos e quais são os alongamentos que tu podes replicar para não teres uma coluna com dor, para evitares e conseguires reduzir as dores nas costas. E porquê que eu estou a partilhar este conteúdo? Porque é simples. Imagina uma mola. Temos uma mola deste tamanho em que a função dela é absorver os impactos. Tal como a função da mola é absorver os impactos, a nossa coluna também ajuda a absorver os impactos. Só que o que é que acontece? Imagina que tu tens uma mola de ferro e guardas esta mola de ferro durante muitos anos e ela começa a ganhar ferrugem, até sentes aquele cheiro a ferrugem e depois, passados uns tempos, montas esta mola, passados uns anos e já com muita ferrugem, no teu carro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando passares por um buraco, ela possivelmente vai estalar e partir. E vai dar problemas, não só à mola, mas também ao resto do carro, aos outros componentes do carro que dependiam dessa mola. É um pouco como a minha aluna Paula. Nós verificamos que ela, num determinado alongamento, alongava muito bem a coluna. Mas depois, noutros padrões do movimento, a coluna já não alongava tão bem. Então o que é que acontece? Apesar de parecer ela ter uma boa flexibilidade de coluna e tinha em determinado padrão de movimento, noutros padrões não tinha tanto. Então, no caso dela, era a rotação. No caso dela, ela fletia e conseguia fazer uma extensão boa da coluna, mas quando rodava, a coluna estava presa. E então o que é que acontece? Um dia, quando no imprevisto apanhar alguma coisa ou algo do género que tivesse que rodar de repente, a coluna, como não estava habituada nem preparada para esse movimento, podia dar origem a uma dor ou lesão. Por isso é que estes 3 movimentos que eu vou-te passar, estes 3 alongamentos que eu te vou passar e que são muito fáceis de realizar, que podes realizar em qualquer lugar e que não precisas de equipamentos, são obrigatórios para teres uma coluna sem dor. E então é mesmo isso. São 3 movimentos que trabalham 3 dimensões do movimento. São movimentos do meu programa VMA que eu vou partilhar aqui contigo. Vamos começar então pelo primeiro. O primeiro é muito simples. Colocas as costas direitas, todos os 3 movimentos são de pé. Quer dizer que podes realizar em qualquer lugar e não precisas de equipamentos porque só usas o peso do corpo. Colocando de pé, com as costas direitas, vais fazer o movimento de flexão e extensão da tua coluna. E então vais tentar fazer a flexão e extensão ao máximo. Neste caso, com as costas direitas, traz o queixo ao peito e depois daqui, ombros para a frente e desces vértebra por vértebra. Cá em baixo, sobes vértebra por vértebra. Este é o primeiro movimento. É a flexão e extensão da tua coluna. Para que num dia que tenhas que fletir, ela já esteja habituada e assim consigas evitar dores e lesões. Então, resumidamente, costas direitas, queixo ao peito, ombros para a frente e desce vértebra por vértebra. E depois sobe vértebra por vértebra. Muito importante. Vou-te dar aqui uma dica bónus. Pode acontecer, ao subires, sentires tonturas. Se sentires tonturas, faz o seguinte. Ao desceres, deitas todo o ar fora. Vamos replicar o movimento. Ao desceres, deitas todo o ar fora. E ao subires, inspiras bem. Isto porquê? Porque quando nós subimos e a cabeça muda de nível, neste caso de baixo para cima, muitas vezes as tonturas é por falta de oxigenação, falta de oxigênio no teu cérebro. Por isso, ao inspirares, estás a inspirar bastante oxigênio para o teu cérebro e desta forma consegues evitar as tonturas.
Vamos então ao segundo movimento. No segundo movimento, vais rodar a tua coluna, vais rodar as tuas vértebras umas sobre as outras. E para isso é muito simples. Juntas os pés e daqui rodas o corpo para um lado e a cabeça também acompanha o movimento e rodas para o outro. Para um lado e para o outro. Rodas sempre o máximo possível, rodando também com a cabeça. E neste movimento é simples. Quando rodas, deitas o ar fora. Quando voltas, inspiras. E assim estás a rodar as tuas vértebras umas sobre as outras. No primeiro movimento, estiveste a fazer flexão e extensão das tuas vértebras. No segundo movimento, rotação das tuas vértebras. E falta o terceiro movimento, que é a inclinação lateral das tuas vértebras. E é por isso que é muito importante estes três movimentos. Na inclinação lateral, tu afastas os joelhos e daqui, com os pés e joelhos afastados, podes ter os joelhos um pouco dobrados, inclinas a um lado e inclinas ao outro lado. Até podes deitar o ar fora quando inclinas. E inclinas o máximo possível. Mas aqui existe um erro típico que faz toda a diferença. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas até inclinam bem, mas ao inclinarem, a bacia vai para o lado. E assim faz com que tu, quando inclinas e deixas a tua bacia fugir para o lado, não alongues tanto a tua coluna. E assim não consigas promover tantos resultados. Por isso, pés afastados, joelhos dobrados e inclinas para o lado, tracando bem a tua bacia. E inclinas para o outro. Aqui tens o terceiro movimento, que é a inclinação de tua coluna. E, resumidamente, tens o movimento frente-trás, tens o movimento de rotação e tens o movimento de inclinação lateral. Aqui tens três movimentos fáceis que podes realizar para não teres dores na tua coluna nem dores de costas. Aqui também uma dica extra. Imagina que estás a fazer estes movimentos e tens dor. Imagina que é o exemplo da inclinação lateral. Afastaste os pés, dobraste um pouco os joelhos e daqui, quando inclinas, a partir daqui para lá tens dor. Então inclinas só até onde consegues. E ao longo dos dias tentas inclinar cada vez mais. Assim o teu corpo vai se habituando, vai desafiando cada vez mais dentro da tua zona de conforto e ao longo dos dias vais melhorando cada vez mais a flexibilidade da tua coluna para conseguires ter uma coluna saudável. Uma coluna saudável é fundamental. Quem é que é conhecido por ter uma coluna super flexível? Os gatos. Por isso é que por vezes vês que eles dão saltos grandes e a coluna faz um grande movimento para absorver o impacto. E é por isso que deves ter uma coluna flexível, porque assim vais conseguir evitar dores na coluna, dores nas costas. E está terminado mais um vídeo. O meu nome é Bruno Moura. Inscreve-te no canal para receberes todas as estratégias em primeira mão para teres um corpo super saudável e jovem ao longo dos anos. Para os anos irem passando, mas o corpo ir se mantendo jovem. Como já sabes, o meu nome é Bruno Moura e um abraço com muita saúde.